Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos à nossa aula do desafio Faça 2015 dias. O que que você tem que fazer, como você deve fazer, qual é o passo a passo, se você se tornou terapeuta ou está em transição de carreira e você não sabe por onde começar, o que tem que fazer, você tem muita informação e se sente muito perdida, esse é o desafio para você aprender o que fazer primeiro, passo a passo, para você ter constância, não cair na dúvida de se você é boa mesmo, sabendo o que que você tem que fazer cada dia, fica mais fácil de cumprir aquilo que você deve fazer. Então, eu vou trazer para vocês aqui um mapa mental. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Me falem se vocês estão vendo aí. Tá aparecendo? Ok. Aparecendo. E aí, gente, antes de eu entrar no mapa mental, eu queria trazer essa parte começando já aqui no seu quem, né, a sua persona, com quem você quer falar. Por quê? A gente, quando faz um curso de terapia, seja qual for a técnica que você utiliza, normalmente você vai falar dos benefícios. Por quê? Porque transformou a sua vida, mas a gente tem dificuldade em comunicar qual foi a exata transformação que nos aconteceu. Porque o autoconhecimento são pequenos passos, pequenos movimentos internos e que às vezes a gente não tem clareza nem para nós, quem dirá para explicar para o outro. Então a gente sempre vai para os benefícios dessa técnica ou daquela. Quando a gente precisa trazer essa comunicação de uma forma clara, porque a gente também compra de pessoas que conseguem transmitir o que é que aquela técnica resolve, qual é a dor, como você vai ajudar as pessoas com essa ou com aquela técnica. É por isso que nós compramos os cursos, porque a gente quer se desenvolver e também ajudar outras pessoas. A gente chega numa fase da vida onde a gente se sente um pouco ali perdida, sem propósito, e eu falo ali para pessoas que já têm 30 a mais, digamos assim, porque é a fase de redescoberta de quem você é, o que você gosta e o que você realmente está fazendo nessa vida. O que você está fazendo tem um propósito ou não. Então eu vou trazer para vocês uma percepção dessa jornada, né, do porquê que a terapeuta, por que a pessoa vira terapeuta. Imagina a seguinte cena: o telefone toca, você está naquele sono gostoso. Algumas pessoas vão colocar mais 5 minutos, outras uma sonequinha ali de mais dois, outras 10. E aí, novamente, quando você tá pegando no sono, o telefone toca e você tá tão cansada, apesar de você ter dormido a noite inteira, aquela sensação de exaustão e que você precisa levantar porque você tem aquele horário que você precisa se arrumar para sair para trabalhar. Algumas pessoas vão levantar correndo, fazer todas as coisas correndo, porque ficaram na última soneca, né? Já tinham pelo menos 5 sonecas ali no celular. E aí você levanta correndo, faz o que tem que ser feito, sai, às vezes está frio, você sai, de casa muito cedo, vai pegar o ônibus está cheio, tem gente reclamando, tem gente que não tá ali, não sei se tomou banho à noite, aquela sensação que você começa a analisar, você fica ali 40 minutos em pé, se segurando, com sono, cansada, apertada, exprimida, pensando se, quando você chegar no seu serviço, tudo que você tem para fazer, você vai ser valorizada. E você chega lá, começa a fazer o que tem que ser feito, dá o seu melhor, vem várias ideias, e você vai lá no seu chefe e fala: ai, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E só o que você recebe é não e mais serviço. E aí você continua fazendo o seu, do outro, com medo de perder aquele emprego, porque ele te dá segurança. Todos os meses você vai receber ali, no vale ou no pagamento, dia certinho, o dinheiro tá lá. Então você já sabe o que você tem para gastar e o que você tem para pagar. Às vezes a gente passa um pouco ali, gasta mais do que tem para receber, mas isso é uma outra história. Até que um belo dia você começa a pensar: caramba, eu preciso fazer uma coisa que realmente me deixe realizado, que eu me sinta ali participando da vida, sabe? A vida em você mesma. E aí você começa a pensar se você não poderia estar em um outro emprego, aí você começa a pensar que você gostaria de ter uma outra vida, que você gostaria de ter uma outra rotina, e aí do nada começam a aparecer as informações na internet. Vocês já pesquisaram uma coisinha e de repente milhões de coisas só traz aquele mesmo assunto? E às vezes você nem pesquisou, mas parece que o Google adivinha o que você está pensando? Pois é, isso acontece com todo mundo. E aí essas informações começam a vir, informações sobre terapias, benefícios,
cursos e você começa a ver uma luz no fim do túnel. Você começa a ter a vontade de trabalhar a hora que você quiser, de fazer os seus horários, de ajudar o maior número de pessoas, de poder estar perto da sua família e ter liberdade de tempo e dinheiro. Só que quando você decide fazer um curso e você vê que depois disso não é tão fácil atrair as pessoas para o que você tem para oferecer, porque você não sabe comunicar, ou pior, você faz um curso e começa a dizer para todo mundo da sua família o que você fez, achando que todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai gostar daquilo que você tem para oferecer. E na verdade, as pessoas não têm vontade. Então, o mais importante quando você decide traçar esse caminho, se tornando terapeuta, é entender como funciona o marketing digital direcionado para o nosso nicho. Então, vamos lá. Escolha primeiro quem é o seu quem. Porque eu sei que a gente faz várias técnicas, e a impressão que dá quando a gente tem várias técnicas diferentes é: Leandra, mas se eu escolher isso aqui, eu vou deixar de ajudar outras pessoas. Mas uma verdade que eu fiz muitos cursos de marketing e diziam isso e eu me recusei a aceitar é: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E é a mais pura verdade. Imagina que quando você está num grupo de pessoas, você se sente livre para conversar quando todo mundo está falando a mesma língua, daquilo que você entende. Agora, imagina várias pessoas, cada um falando de um assunto. Você não consegue interagir. Então, a primeira coisa que vocês precisam é saber quem é o seu quem, que a gente costuma falar no marketing digital, que é a persona, né? E aí, quando você decide, você quer falar com quem? É homem ou mulher? Bota lá. Qual é a idade dessa pessoa? Por quê? Porque a idade, gente, traz movimentos muito diferentes. Traz movimentos muito diferentes da idade. Você não é a mesma pessoa de quando você era adolescente, nem tem as mesmas vontades. Então, a comunicação vai ficar mais fácil para você com quem? O seu trabalho é para crianças, é para adolescentes ou é para adultos? É para homem ou é para mulher? Então, vocês precisam escolher quem é o seu quem é a sua persona. Se vocês quiserem, se tiver muito pequeno para vocês aí, o mapa mental, vocês podem, quem tá no celular, né? Vocês podem dar o próprio zoom, tá, gente? Só aumentar a tela que vai. No computador, eu não sei dizer como faz, deve ter algum zoom para vocês. Mas no celular é só você colocar com o dedo e dar o seu próprio zoom, aumentar e diminuir. E aí, com quem você quer falar? É homem? É mulher? Qual é a idade dessa mulher? Por exemplo, eu falo para mulheres. Isso quer dizer que eu não atendo homem? Não, eu atendo. Os homens chegam para o atendimento da terapia, mesmo com a minha comunicação toda voltada para o feminino, chegam, tá? E aí, ó, trabalhar com o feminino é uma escolha, é uma decisão, não é uma descoberta. Você não vai descobrir com quem você vai falar, você vai escolher. Por quê? Porque a gente está na área de desenvolvimento humano. Então, quem já está no caminho do autodesenvolvimento, que é se conhecer primeiro para depois ajudar o outro, já está no mundo adulto e adultos fazem escolhas, eles tomam decisões, eles não recebem a informação de uma outra pessoa. Não é uma descoberta, não vai chegar para você, né, como um propósito. O propósito ele é construído a partir de você, não é descoberto. A gente descobre por quê? Porque pode ser que esteja na sua cara e você não esteja vendo qual é o seu propósito. Aí sim, você pode dizer que você descobriu qual é o seu propósito quando você descobriu prazer em algo que você faz muito bem. E aí vamos lá. Depois que você. Leandra, tá, vou nessa vibe aí. Vou falar com mulheres, 30 a mais. Tá, e qual é a dor dessa mulher? Qual é o maior problema que ela tem, que você conhece, ou que você já passou, e que e o que ela pensa todos os dias quando ela acorda? Qual é a dor? Por que, gente, eu falo isso? Porque às vezes a gente cai num erro, e eu já fiz isso também, de falar de nós. Por quê? Porque a gente passou por um processo e transformou a nossa vida. Então a gente fala sobre nós, quando não é sobre nós, é sobre nós antes. Então é sobre a persona, não é sobre nós. Por exemplo, todos os dias eu acordava pensando, porque eu ouvia: ah, você tem tanto potencial para isso, tem potencial para aquilo, você é boa nisso, mas eu não me sentia boa.
Eu não via, é, esse valor que as pessoas viam em mim. Então, todos os dias eu acordava pensando por que que eu estava trabalhando naquele lugar, que eu tinha capacidade de trabalhar numa outra empresa que ganhasse mais, mas eu estava ali porque eu estava acomodada. Qual era o meu bloqueio? E eu ficava todos os dias me perguntando. Todo dia que eu tinha que acordar para fazer uma coisa que eu não gostava, eu me perguntava por que eu estava fazendo aquilo. Por que que eu ainda estou ali? E aí, dessas perguntas, foi o caminho que eu comecei a trilhar. E aí eu fui buscar quais eram as travas. Qual é a minha crença? Qual é a crença que me limita? E aí eu fui estudar sobre isso. E aí nós chegamos aqui, troquei, peraí, deixa eu trazer para cá para vocês verem melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí eu fui descobrir que nós temos 5 dores emocionais e todo mundo tem. E a gente precisa entender qual é a nossa dor emocional. Qual é a nossa dor emocional antes? Qual é a dor emocional da Leandra antes de começar a trilhar esse caminho? Porque eu estava presa numa crença, estava presa em um lugar vazio. Todos os dias eu me sentia incapaz e frustrada porque eu procrastinava, porque eu ouvia de todo mundo que eu tinha capacidade, mas eu não tinha coragem de fazer os movimentos. Isso tem um motivo. E aí, quando você vai estudar sobre, a gente descobre que nós temos 5 dores emocionais. A dor da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Tem um livro muito detalhado sobre essas 5 dores.